também para as outras pessoas, né? Porque a gente só vai mudar o mundo mudando a gente, né? Tem uma frase que eu gosto muito de seja aquilo que você quer mudar no mundo, né? Começa em nós. Ótima frase. Né? Uhum. Começa em nós. Começa em nós. Então, esse é o nosso segundo vídeo ou podcast, né? Que nós vamos falar novamente sobre resiliência. E eu gostaria de já começar fazendo uma pergunta para vocês e para nós também, João. De 0 a 10, como está a resiliência nas nossas vidas? E para responder essa pergunta, eu vou recapitular um pouco, né? Voltar à memória, para nós refrescar a nossa mente aí, né? E o que é resiliência, né? O que é uma pessoa resiliente? Que aí a gente pode dar nota, né? Porque como é que eu vou dar nota uma coisa que eu ainda não estou bem lembrado, né? Então, só para lembrar os nossos amigos aí, familiares, né? Aqueles que estão junto com nós aí, nessa caminhada aí de aprendizagem, né? Para se tornar uma pessoa melhor, né? A cada dia. Então, resiliência, uma pessoa resiliente, quem é? É aquela pessoa que aprende, né? Que cresce, que aguenta firme as adversidades da vida, os problemas, as dificuldades. A gente viu no outro vídeo que é uma coisa que é inevitável nessa vida, né? É os problemas, dificuldades, né? Tribulações, desertos, dias negros, né? E nós precisamos ser pessoas resilientes para passar por tudo isso. Para passar e aprender, aguentar, eu anotei aqui, ó, se adaptar com aquele ambiente até tu resolver, entendeu? Se adaptar e resistir. Saber passar pelos processos. É isso aí. Tem muita coisa. E a nota? E a nota, então, não vamos precisar divulgar a nossa nota, mas pense para você mesmo, né? O João vai pensar para ele, eu vou pensar para mim, qual é a minha nota de resiliência nesse momento, nesse dia. Hoje é domingo, é dia 12 de janeiro de 2025. E é isso, queridos. Então, a resiliência, eu estava lendo, meditando, pensando sobre a resiliência ainda, e eu vi que a resiliência é uma coisa que ela não surge de repente na nossa vida. A gente precisa buscar a ser resiliente. Ela não surge assim, né? Não é como uma coisa que surge de repente. Os problemas eles surgem de repente, mas a resiliência ela não surge de repente. Ela precisa que a gente busque ela, que a gente aprenda a ser resiliente, né? No outro vídeo eu falei de como ser uma pessoa resiliente e falei também do perfil de pessoas resilientes, né? Então a gente pode ver outra coisa que um dia desse eu e o João estava conversando também, é que a resiliência ela é muito interessante porque Deus ele já nos fez resilientes, né? A gente já nasceu resiliente, só que se a gente não souber como nós, né, nós nem sabíamos o que significava a palavra resiliente, a gente pôde ver ao longo das nossas vidas, né, que eu já estou com 50 anos, o João com 50 e alguma coisa, né? Então a gente já viveu muitas coisas na vida que a gente viu que a gente foi resiliente lá atrás, mas a gente nem sabia que tinha sido resiliente, porque a gente buscou resolver os nossos problemas, a gente pensou como que nós iríamos resolver os nossos problemas, né? Isso é muito interessante. Deus ele já nos fez pessoas resilientes desde lá no passado, do início, lá com Adão e Eva. Mas hoje a gente vê que a resiliência está cada vez mais difícil na vida do ser humano. O ser humano não está querendo pensar, não está querendo ter o trabalho de resolver os seus problemas. Aí nós vamos empurrando com a barriga. E eu estava pensando nisso hoje, eu estava vendo uma palestra que tu estava escutando ali, né? Hoje de manhã, né? Tu estava no teu curso, né? De pedagogia. Não, de terapeuta. Terapeuta, Tô fazendo um mini curso de terapeuta. Eu estava ouvindo ali, né? E ela estava falando sobre as pessoas que querem trabalhar, por exemplo, estão desempregadas, né? Estão querendo trabalhar, estão querendo pagar as contas, tem família, tem para sustentar, né? E aí faz o currículo, né? Mas na hora da entrevista eles não vão. Né? Tem medo, às vezes. O medo, esses obstáculos aí, né? Que a gente tem que vencer, né? Aí hoje em dia ela diz que tem muita gente assim e tal. E aí, por isso que ela estava até dando esse curso, né? Essa etapa do teu curso aí, né? Para vocês aí, para os alunos, né? Para tratar isso aí, né? Nas pessoas e tal. Mas aí eu estava pensando na minha época, quando eu era novo, né? Quando a gente recém casou, né? A gente casou, eu me formei em técnico em química.
Mas tu vê, eu não precisei nem não fazer nenhum curso, sabe? Já estava em mim, assim, sabe? Essa resiliência. Esse negócio que eu tenho que trabalhar porque eu tenho que sustentar minha família, né? Nós tínhamos as crianças pequenas, né? Uhum. A gente casou, tinha que pagar aluguel, né? Isso. A gente queria nosso cantinho, né? As nossas crianças, né? Sustentar em casa, né? Então isso fazia eu vencer o medo, né? Vencer a vergonha, entendeu? E eu estava pensando, não precisei fazer esse curso aí, porque eu não sei se é de cada pessoa assim, como tu falou, né? A gente nasce assim, mas tem gente que precisa fazer curso. Isso. É que assim, ó, o mundo ele sufoca a nossa mente. A pressão do mundo sufoca a mente e o coração, principalmente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes agora, que ficam muito tempo na tela, né? Eles acabam perdendo aquilo que é natural do ser humano. Eu acho, né? Que eles ficam muito influenciados. Influenciados pela mídia. Isso. A gente vê E não é só isso também, né? Vê tem tantos outros fatores. Muita aparência, assim, sabe? Sim, muita... Né? Então, de repente, pode ter vergonha mesmo de pegar um currículo e ir numa empresa, né? De levar, né? Na nossa época não tinha isso. Era mais fácil, né? Eu não tinha muita vergonha das coisas. Eu tinha que fazer, eu fazia. Sim. Lembra quando tu estava trabalhando e a gente estava precisando de mais dinheiro, que daí eu trabalho com costura, né? E eu fiz umas bolsas para vender. Sim, e coisas. O João foi em todas as lojas e lugares vendendo aquelas bolsas. Sim. E tudo. Né? A gente nunca se apertou. Não tinha vergonha também. Não tinha vergonha. Mas hoje em dia vai pedir para um filho, para um adolescente fazer isso. E nas casas vender bolsa. Então já é mais difícil a mentalidade, né? A geração. Essa geração, ela é diferente da nossa geração. Então a gente tem que entender esse tipo de mudança também das gerações, né? Mas, querido, sobre a resolução dos nossos problemas, é mais nisso que eu queria focar hoje. Eu quero focar na resolução dos nossos problemas. Então, quando nós temos um problema, né, João, a gente pensa em como solucionar. Primeira coisa, né? A gente pensa, como eu vou sair desse problema. Por exemplo, se a gente está endividado, a primeira coisa que vem à nossa mente é cortar gastos, né? Cortar gastos, tudo aquilo que eu posso cortar, eu vou cortar para eu conseguir pagar, né, as minhas contas e sair daquele endividamento que a gente tá, né? Então a gente pensa como a gente vai fazer isso, só que tem toda a nossa emoção. Às vezes a gente pensa, como que eu vou cortar uma pizza do final de semana? Como que eu vou cortar o lanche? Como que eu vou cortar, né? Então, são alguns comportamentos nossos que a gente tem que aprender a conviver e a passar por esse processo na resolução dos nossos problemas. A gente precisa pensar o que fazer, precisa tratar a nossa emoção, porque é uma emoção, tu dizer, eu não vou poder comer uma pizza hoje. Aí a tua emoção pensa, nossa, mas hoje é dia de pizza, né? Pra cortar os gastos, eu tô falando, né, gente? Aí a minha emoção vai pensar, nossa, hoje eu ia comer, não vou poder comer a minha emoção eu posso ficar triste, posso ficar ansioso, posso ficar, né? Ter tantos pensamentos nas minhas emoções, né? Mas nós precisamos entender que pra gente ser resiliente, a gente vai ter que passar por situações, nós vamos precisar resolver os nossos problemas. E muitas vezes a gente vai ter que deixar sim de comer uma pizza no final de semana, vai ter que deixar de fazer um lanche, vai ter que deixar de gastar com coisas supérfluas que não é necessário, né? Então tudo isso envolve. Eu falei aqui no problema de endividamento, né? Mas tem tantos outros problemas que a gente precisa mudar nas nossas vidas, né? Por exemplo, uma doença, né? Às vezes eu tenho diabetes, né? Então eu precisei mudar, né, a minha alimentação e para mim às vezes o meu emocional grita porque é doloroso eu não poder comer bastante chocolate, bastante bolo, porque eu sempre fui acostumada a comer muito doce. Então mexe com a minha emoção não poder comer bastante. Eu como, né, gente? Tomo os remédios direitinho, de vez em quando eu como. Aí quando tá muito alta, eu paro de comer e assim eu vou. Mas a gente precisa pensar em como melhorar, tratar com a nossa emoção e com o nosso comportamento. Nós precisamos atender aquele momento daquele problema que nós estamos passando, para a gente poder ser resiliente naquele problema, naquela situação. E uma coisa assim que eu anotei aqui, para vencer, né? As adversidades, as dificuldades, né? Para nós ser pessoas resilientes, né?
E a gente precisa andar com uma amiga. Quem será essa amiga? A gente tem que andar com ela até a morte. Até nós morrer, nós temos que andar com essa amiga. Essa amiga tem que ser inseparável. Então, espero que os nossos amigos, familiares aí que estão vendo, nunca se esqueçam disso, tá? A gente não pode se separar de uma amiga para nós vencer as dificuldades, né, os problemas, as tribulações, né, doenças. O nome dela é perseverança. Perseverança. Se tu abandonar essa amiga perseverança, tu não resiste. Se a gente não perseverar. Não perseverar, né? Então, essa amiga é inseparável. Então, aqui até vou ler aqui, Hebreus capítulo 10, né? Até Deus fala sobre isso também, sobre, né, essa amiga, perseverança. Ele pede para o povo dele perseverar. Esse é o nosso Deus, né, que nos criou. Deus sabe que a gente, em Apocalipse capítulo 3, né, acho que eu já citei isso aí, vocês podem ler o capítulo 3 de Apocalipse, tem ali Jesus diz, né, olha, eu conheço as vossas obras, eu sei, Deus nos conhece, Jesus nos conhece, e ele diz, olha, eu sei que vocês são fracos. Então Deus sabe que das nossas fraquezas, Deus sabe das nossas imperfeições, Deus sabe das nossas manias, Deus sabe dos nossos vícios, Deus sabe dos nossos problemas, Deus sabe. Mas mesmo assim Ele nos ama e quer nos ajudar. Amém. Amém? Então Hebreus capítulo 10, 35 e 36, eu vou ler aqui, Hebreus 10, 35, eu anotei aqui 10. Hebreus 10, 35. Vamos ver aqui um pouquinho da palavra do nosso Criador. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Amém? Não abram mão da sua confiança. Lembre-se da grande recompensa que Ele lhes traz. Vocês precisam, no verso 36, vocês precisam perseverar. Amém? Então, essa palavra perseverança, sabe? É a palavra-chave, tá bom? É o que vai nos ajudar a vencer, a não desistir diante dos obstáculos, das situações difíceis, né? Como falou, doenças ou, né, crise financeira. É a perseverança. Se tu largar essa tua amiga, a perseverança, tu não vai conseguir. Então, para nós ser pessoas resilientes, né? É que o mundo precisa, é que os jovens, adolescentes, né, precisam, né? É ser resilientes, né? Então, para isso, essas são situações, as lutas, né, as batalhas, tempestades, tribulações, são situações que muitas vezes podem nos levar a buscar outras coisas também. Se nós né, se nós não atentar, né, para as coisas de Deus, né, tem pessoas que buscam outras coisas. Que é aí que entra também, eu quero aproveitar, né, que é aí que entra, por exemplo, o álcool. De uma certa época da minha vida, né, quando eu bebia álcool, era tipo um refúgio, para mim não desistir. Sabia, tinha muita situação difícil na minha vida quando eu era adolescente, né, quando eu era adolescente, jovem, que eu buscava no álcool, na cocaína, na maconha, né, e tantas drogas também, né, essas aí são as básicas, né, mas existem vários tipos de droga que eu usei, né, e que muitos usam hoje em dia, né, mas o que era para mim? Para me dar coragem, para mim não desistir, entendeu? Para mim não desistir, então por isso que a gente tem que buscar na literatura, nas coisas de Deus, para não buscar nas coisas erradas. Amém? É isso aí, nós precisamos, queridos, perseverar, principalmente perseverar naquilo que a gente precisa, né? Buscar aquilo que a gente precisa, buscar sobre o assunto que nós precisamos, né? Porque muitas vezes a gente tem um problema, vamos supor, no casamento, mas aí nós não buscamos aprender sobre o casamento, né? Aprender o que é o casamento, para que serve o casamento, como que o esposo deve agir, como que a esposa deve agir, como que a gente deve agir para ensinar os nossos filhos, como que os nossos filhos devem ser, né, com os pais. A gente não busca ter sabedoria nos assuntos que nós precisamos. E a Bíblia, ela é muito interessante, queridos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é uma carta de Deus para as nossas vidas e ela nos ensina todas as coisas. Sim, inclusive o nosso Deus, né? O nosso Deus, nosso Criador. E em 1 Timóteo
capítulo 6, verso 11, né? Vocês podem ir em casa aí pegar a Bíblia, né, e ler. Isso. Ó, 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 11, olha o que Deus diz. Vocês, porém, ó, que é, né, você, porém, que é um homem de Deus, né, somos de Deus, ó, fuja de todas essas coisas más. Ou seja, essas coisas que nos prejudicam a nossa saúde. Isso. O álcool prejudica a nossa saúde. O cigarro hoje em dia tem sido, né, assim, ó, eu acho que é a droga mais usada, acho que é o cigarro, né? É o cigarro. A gente vê assim, né? E uma coisa eu estava que... falando de cigarro, deixa eu terminar. Né? O cigarro, por que eu fumava cigarro? Porque é um alívio. É um alívio assim rapidinho, sabe? Eu estava nervoso, fumava cigarro. Eu ia fazer uma entrevista, fumava cigarro. Ia fazer um teste, fumava cigarro. Às vezes até assim, ó, geralmente também, tomava um cafezinho para acordar, tinha que fumar um cigarro, entendeu? E uma das coisas, João, que as pessoas não sabem é que o cigarro, a nicotina, ela tira, a nicotina tem uma substância que tira a nossa inteligência, tira a nossa capacidade inclusive de vencer os problemas, essa capacidade de ser resiliente. Sim, para te ver que como é uma coisa mal. É uma coisa pro nosso ruim, corpo, né? E pro nosso intelecto. Nossa vida, né? Pessoal, tudo, né? Então, aí Deus fala isso aí, ó, fuja dessas coisas, né? Quer dizer, não use essas coisas. E diz assim, ó, mas olha o que Deus diz. Busque a justiça, a devoção, né? Do tempo com Deus, a busca a devoção e também a fé. A fé. Ó, nós temos que ter fé. Fé em Deus, né? Fé em Jesus Cristo, que é o caminho, né? A verdade, a vida, né? Jesus diz, né? Eu sou o caminho. Então, a nossa fé tem que estar ali, né? Em Jesus, em Deus, né? E no amor ainda também. E aí é que diz assim, ó, a perseverança e na mansidão. Então, olha a palavra perseverança. O nosso Criador, que sabe todas as coisas, né? Que nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos ama, Ele quer nos ver bem, nosso Deus. E olha o que diz, ó, busque a justiça, a devoção, a fé, o amor e a perseverança. Deus sabe que nós somos fracos, Deus sabe que a gente precisa ser resiliente. Se a gente não for perseverante, nós não vamos conseguir. Essa amiga perseverança, a gente não pode nunca esquecer, tem que estar sempre com ela. É isso aí. Então, queridos, eu até separei aqui um outro versículo aqui na Bíblia, que é nos Provérbios, que fala sobre a sabedoria e as recompensas da sabedoria, né? E uma coisa que me chama muita atenção é aqui no capítulo 2, no versículo 19, que fala: com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra, e com conhecimento colocou o céu no seu próprio lugar. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Filho, ele está falando para nós, ó, filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de vocês. Então, quando nós temos a sabedoria do alto, sabedoria de Deus, nós vamos ser perseverantes, né? Nós vamos ter essas qualidades que a Bíblia nos ensina a ser, porque nós vamos buscar sabedoria no lugar certo, né? E isso é muito importante. Mas como eu falei para vocês que hoje eu gostaria de falar, eu quero falar muito sobre os nossos pensamentos. Eu quero falar para você que pensamentos são só pensamentos. Pensamentos são só pensamentos. Mas você já parou, João, vou perguntar para ti também e para as pessoas que estão nos ouvindo e até para mim mesma, a gente já parou para pensar sobre os nossos pensamentos? Às vezes os nossos pensamentos são maus. E quando eles são maus, eu tenho certeza, queridos, que todos nós ouvimos algo, ouvimos uma vozinha do nosso interior dizendo: isso está errado, isso é mal, isso não vai dar certo, isso não vai ser bom. Eu tenho certeza que todos nós temos essa consciência, porque Deus ele colocou essa consciência em todo ser humano. Então, quando nós pensamos, por exemplo, o mal de uma pessoa, que muitas vezes não é aquilo realmente, que a pessoa não é aquilo que nós estamos pensando, vem algo no nosso ouvido, ou alguém nos fala, o próprio Deus nos fala: não, você está errada, não é isso. Então nós precisamos entender e compreender que nós precisamos pensar também sobre os nossos pensamentos, para ver se os nossos pensamentos estão sendo bons. Tem um versículo na Bíblia, João, talvez tu lembre onde está, porque eu não sou muito boa em gravar onde está, eu sei que está escrito. Que é aquele que o Jairo até leu lá no PG, que Deus fala assim: não te estribes nos teus próprios pensamentos. Provérbios capítulo 3. Só que eu não achei aqui no qual versículo. Capítulo 3, eu acho, capítulo 16. 3.
Não 16 não é. 16 fala de vida longa e riquezas e honra. Gente, mas o próprio Deus nos diz, ó. Tá aqui, ó, é 5, ó. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Essa aqui é uma Bíblia de versão de palavras dos dias de hoje, né? Talvez na Bíblia do João esteja diferente, falar para não se estribar, né? Não se estribar é não se preocupar assim com o teu próprio entendimento, com o teu próprio pensamento, porque às vezes os nossos pensamentos não são tão legais assim. Então a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. Às vezes no nosso pensamento tem as crenças, né? Que até hoje a gente estava ouvindo, que a moça, a psicóloga ali estava falando, né? Que os nossos pensamentos muitas vezes são errados, como ela falou dali do patrão que chamou, né, o funcionário para conversar, e o funcionário ficou pensando várias coisas. Nossa, ele vai me botar para rua, nossa, vai acontecer tal isso, tal aquilo, e muitas vezes não é nada disso. Então a gente tem que cuidar com os nossos pensamentos. Sim, eu falo em pensamento, a primeira frase que vem na minha mente é aquela frase: somos o que pensamos. Né? Somos o que pensamos. Então nós não podemos pensar coisas ruins. Somos o que pensamos. Entendeu? Até nem sei quem é que escreveu, não sei se foi essa frase, a origem dessa frase, não sei se foi Che Guevara, Buda, não sei, foi um pensador, sabe? Eu já li essa frase, nunca mais esqueci, mas eu me esqueci quem é que escreveu. Mas a pessoa que escreveu tá certa. Somos o que pensamos. Porque o pensamento é tipo uma semente. Tá? Tudo que a gente faz, a gente pensa primeiro. Eu vou pensar fazer um curso. Eu já pensei em fazer um curso. Aí eu vou lá, vou procurar na internet o curso que eu quero fazer, de pedagogia, não sei, curso, né? Bíblico. Pensei em fazer, então fiz. Eu vou pensar em trair a minha esposa. É ruim. Somos o que pensamos. Mas tudo começa com pensamento. É que nem uma semente. O que eu jogar na terra vai nascer. Se eu jogar uma semente de tomate, vai nascer tomate. Se eu jogar uma semente de laranja, vai nascer. Então, pensamentos, a nossa mente é que nem uma terra fértil, nosso coração, nossa mente. Então, se eu jogar, eu tenho que ver o que está jogando na minha mente, né? E são sementes. São sementes. Então, o que vai gerar na minha mente? Um pensamento. Vou pensar em assaltar o banco. Então, eu pensei. O ladrão, né? Eu vou pensar em... Tudo que acontece, ele inicia que nem toda árvore. Pensamento. Que nem toda árvore frutífera. A laranja veio do quê? Através de uma semente. O fruto, a laranja. Foi uma semente que jogaram na terra. Então, como tu está falando de pensamento, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. Porque o pensamento isso que eu quero falar, para a gente pensar sobre os nossos pensamentos, né? E aí, isso aí ajuda na resiliência. Isso ajuda na resiliência. Pode ajudar, então. Fala aí, então. Fala onde que o pensamento ajuda na resiliência. Então, o pensamento entra na resiliência para que a gente conseguir passar pelos nossos problemas, para a gente realmente ser resiliente. Nós precisamos ter bons pensamentos. Pensamentos que vão nos ajudar a passar por aquele problema. Os pensamentos não vão nos ajudar. Pensamentos positivos. Não só pensamentos positivos, mas pensamentos de planejamento, de rota. Pensamentos que vão fazer nós... Isso, que vão nos ajudar a sair daquele lugar que nós estamos. Sim, como eu disse, vai gerar. Vai gerar. Nossos pensamentos, como diz, pensamento de crescimento, de esperança, de fé. Nossa, eu tô com esse problema, mas então, através dos meus pensamentos, eu não posso pensar negativamente. Que não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Eu sou, perdão da palavra, eu sou um bosta, né? Eu não sou ninguém. Quem sou eu? Né? Nós precisamos trazer a nossa memória. A Bíblia também fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Fechou. Então nós precisamos trazer a nossa memória o que vai nos dar esperança, que nós vamos sair daquele lugar ou nós vamos chegar no lugar proposto. Sim, e até hoje eu li sobre isso aí. Né, tá fechando tudo. Tá fechando, porque eu já li sobre, acho que foi sobre Moisés, né? Que foi usado por Deus para libertar o povo do Egito, foi um líder, né? E Moisés teve esse pensamento nisso. Mas quem sou eu? Está escrito em Êxodo. Hoje eu li. Né? Nossa, é bem verdade. Em Êxodo, Deus chamou Moisés e Moisés, mas quem sou eu? Né? Eu sou gago, né? Eu não tenho vergonha, né? Falou um monte de coisa ali. Mas aí que tá, Deus escolhe as pessoas, né? Com essas deficiências
justamente para mostrar que através das pessoas que têm deficiência, que são problemáticas assim, Deus pode fazer, Deus faz a obra que Ele quer. Né? Usou o Moisés, né? Ali também o Gideão, não, eu acho que é Gideão, eu li hoje também. Mas aí eu vou fazer o seguinte, para o próximo vídeo, eu vou trazer na palavra de Deus aqui, ó, as pessoas que foram usadas por Deus, que foram resilientes, que foram pessoas até com assim, menos que nós, assim, sabe? Não sabiam ler e escrever direito, eram gagos, tinham vergonha. A dificuldade daquela época, né? Não tinha internet. Eram pessoas más, até tu vê Paulo, né? Paulo matava, perseguia os cristãos, era um assassino. Paulo era um assassino, ele mandava matar as pessoas, era um assassino. E foi grandemente usado por Deus. Depois, né? Que se converteu, né? Que começou a seguir Jesus Cristo. Tu vê, foi um homem que mais escreveu a Bíblia depois, né? Ali mais... A pessoa que mais escreveu o livro da Bíblia foi Paulo, mas antes dele escrever a Bíblia, um homem de Deus, ele era um homem muito mau. Então, no próximo vídeo, eu quero trazer assim para nós vários homens e mulheres de Deus que foram usados por Deus aqui, ó, que foram líderes. Que foram pessoas resilientes, né? Que foram pessoas resilientes e que foram pessoas problemáticas também, que tinham problemas, dificuldades. Que tinha esses pensamentos também. Que tinha esses pensamentos. Não vou conseguir. Eu sou vergonhado. Tinha um ali, eu acho que foi até o Elias também, tinha depressão, né? Davi, eu vou trazer aqui, tá no Salmo, hoje eu li sobre isso aí, sobre a história de Davi, ali que Davi, ele teve momentos difíceis, né? O Davi que escreveu os Salmos, né? Escreveu os Salmos ali, a maioria dos Salmos foi Davi que escreveu, foi o rei de Israel, foi um grande líder do exército, foi um grande soldado, mas ele teve um problema numa época, né? Queriam matar ele, as perseguição, né? Ele entrou para dentro de um buraco, uma caverna para se esconder, tipo assim, uma depressão e medo, teve medo, depressão. E junto com ele entraram também os amigos dele, sabia? Entraram todos os amigos deles, e diz a Bíblia, com problemas, amigos com problemas, eu li hoje. Não lembro. Eu li hoje, mas no próximo vídeo, por favor, eu não sei se tu avisa. Não, vou anotar aqui. Próximo vídeo, trazer os personagens bíblicos. Experiências assim, sabe? Experiências da palavra de Deus, tipo o rei Davi, Moisés, né? E mulheres também da Bíblia, que tiveram esse problema. Davi entrou numa caverna com problemas, dificuldade, depressão e medo, e junto com ele entraram as pessoas, amigos deles, também com o mesmo problema, sabia? Com pessoas com dificuldades, doentes, depressivas, né? Na linguagem bíblica ali, né? Mas eu vou ler depois, no próximo vídeo eu vou ler. Anotei aqui pra gente trazer depois. Tudo com problemas, pessoas... E sabe o que aconteceu? Davi, lá na caverna, Davi transformou as pessoas, ele foi transformado, mudando de mente, ó, mudança de mente, de pensamento, porque ele confiava e cria num Deus, né, que ele sempre viveu com aquele Deus. Só que mesmo a gente crendo em Deus, né, indo na igreja, lendo a Bíblia, a gente tem momentos difíceis, dificuldades. Então Davi teve, então Davi ali, sabe o que aconteceu ali na caverna? Davi saiu da caverna como um grande líder desses amigos, né? Formou um exército de 400 pessoas, até diz a Bíblia. 400 pessoas. Mas essas 400 pessoas viraram, sabe o que? Como diz na Bíblia, eu vou trazer depois. O título está nos livros de Samuel. Não sei se é 1 Samuel ou 2 Samuel, no Velho Testamento. Valentes do Senhor, valentes do Rei, né? Valentes do Senhor. Porque se tornaram pessoas valentes, pessoas guerreiras. Foram resilientes. Mas eles tiveram esse momento difícil. Mas foi assim, como tu falou, eles tiveram pensamentos que levaram eles para o buraco. Mas eles não ficaram lá. Eles foram transformados. E saíram do buraco, né? Dos momentos difíceis, da tribulação, do deserto, da escuridão, saíram pessoas fortes. Pessoas fortes, 400 pessoas, e venceram grandes exércitos. Grandes batalhas, né? Valentes, até depois eu posso também voltar trazer aqui, que um deles venceu sozinho, matou não sei quantas mil pessoas, e lutou até a espada, a ponto da espada ficar grudada na mão, de tanto que ele lutou. Mas antes disso, muitas pessoas não sabem da história deles. Passaram momentos difíceis. Foram resilientes, que foram transformados pela mudança de mente. De pensamento. De pensamento.
Então é isso que eu queria falar então, a respeito da resiliência hoje, seria isso, a mudança do nosso pensamento, né? E que a gente possa pensar sobre os nossos pensamentos. É algo muito importante que a gente tem que aprender a fazer. É onde tudo começa nos pensamentos. E pensar sobre os nossos pensamentos é algo muito importante, porque quando nós pensamos sobre os nossos pensamentos, a gente vai poder ver se aquilo que a gente está pensando é certo, é errado, se aquele pensamento realmente é uma rota que eu vou conseguir chegar, ter êxito, eu vou conseguir chegar no meu propósito com aquela rota, entendeu? Nós precisamos aprofundar os nossos pensamentos para a gente poder ser pessoas realmente resilientes, pessoas que vão passar por todos os problemas que vierem e vão saber depois ensinar, ou pelo menos, não digo ensinar, porque cada um vai ter um trajeto, mas pelo menos ele vai poder indicar, ou vai poder ser influente para que outros possam passar pelos mesmos problemas, né? Por isso que nós estamos aqui, por isso nós temos esse canal do YouTube, para que a gente juntos, nós aqui e vocês, possamos aprender a passar e poder ajudar também outras pessoas a passar pela mesma situação. Claro que cada um vai passar de uma forma, cada um vai agir de uma forma, cada um vai pensar de uma forma, mas é isso. Esse é o foco, essa é a missão. É isso. Eu quero mudar esse mundo, eu quero um mundo melhor. Tá? Passar aqui e começando por deixar nós. Um legado, deixar para o mundo. Claro, esse é o primeiro passo. Não adianta eu querer mudar o mundo se eu não mudo o mundo que eu vivo. O mundo da minha mente, o mundo da minha casa, né? Da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho, no meu bairro, na minha cidade, entendeu? Então eu quero mudar o mundo, mas primeiro eu tenho que mudar, né? Uhum. E assim, o grande exemplo, para terminar, né? Uhum. Assim, para ir já terminando esse Terminando, assim, ó, o grande exemplo, sabe? É o nosso Deus. O nosso grande exemplo é o nosso Deus, é o nosso Pai. É o nosso Pai. Então, ele também tem pensamentos, sabe? Eu vou ler aqui, ó, Jeremias. Bons pensamentos. Jeremias capítulo 29. O livro de Jeremias capítulo 29, no verso 11, né? Uhum. Depende da versão, né? Na minha versão aqui diz assim, ó. Deus falando, né? Para Jeremias ali. Jeremias também foi um grande personagem de Deus, um grande homem de Deus, né? Um grande líder, né? Usado por Deus. Uhum. E se tu vê a história dele, né? Ele era depressivo, né? Tinha medo, vergonha. Ali não fala que fugia, né? De Deus, assim, fugia dos propósitos, dos planos, né? Fugia, se escondia, ele escondeu na balinha, né? Ele era um homem medroso. Não queria fazer. Então, Jeremias é um grande exemplo. E aqui ele fala para Jeremias, ó. Porque eu sei que na minha versão diz os planos, né? Uhum. Ó, então na cabeça de Deus, né? Tem plano, Deus tem planos, Deus tem pensamentos, Deus pensa também. Por isso que Deus, quando criou o homem, lá em Gênesis, ele disse, ó, criarei o homem à minha imagem e semelhança. Uhum. A nossa imagem e semelhança, né? Quando ele estava ele, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Uhum. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus ali com Jesus, ele falou, ó, né? Vamos criar o homem à nossa imagem, a nossa semelhança, quer dizer, igual ao caráter de Deus, né? Uhum. Então, por isso nós pensamos, porque Deus pensa. Nós olhamos, Deus olha também. Nós amamos, Deus ama também, né? Uhum. Então Deus é bom. Amém. Tá bom? Aí diz assim, ó, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, né? Jeremias 29. Eu sei os planos que tenho para vocês. Mas tem umas versões, não sei qual é a tua versão, diz assim, ó, eu é que sei os pensamentos que eu tenho. Sobre vós, né? Vamos ver se é. Então Deus pensa sobre nós. Deus tem pensamentos sobre nós. Sobre o homem, sobre o mundo. Jeremias capítulo 29, né? Eu vou continuar aqui, ó. Diz o Senhor, são planos, né? São pensamentos de bem e não de mal. Para dar um futuro, para lhe dar o futuro pela qual vocês querem, vocês anseiam. Né? 29 o quê? 11. Posso ler aqui? Vamos lá. Jeremias 29, 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sim, pensamento só. Eu acho que é essa aqui, nessa versão. Essa aí que diz. 29 e 11, ó. Deus tem pensamentos maravilhosos a nosso respeito. Né? Então, o nosso Pai é nosso exemplo. Né? Então, nós devemos também ter pensamentos bons, pensamento, né? Não de mal. Sim, a própria consciência que Deus já colocou em todo ser humano
já nos diz, né, se os nossos pensamentos estão sendo bons ou não. A própria consciência humana já acusa se há algum pensamento mal na nossa mente e no nosso coração. Então tá, fica a dica, né? Fica a dica. Vamos ter pensamentos bons, pensamentos positivos, que vai dar certo, né? Pensamentos de fé, de esperança, né? Pensamentos de paz e não de mal. Deus tem pensamentos assim para o nosso respeito. E como nossa mente é uma mente, como uma terra fértil, né? Vamos jogar sementes, né? Vamos jogar sementes que nos ajude a pensar coisas que nos levem a vencer. Então, nós temos que ler, né? Ler coisas boas, bons livros. Estudar. Ler, estudar, né? E praticar. Mas assim, jogar na nossa mente, né? Pensamentos de paz, né? Ler. Né? Então, eu aconselho o livro mais lindo do mundo. Que é a Bíblia. O nosso manual. Eu aconselho a ler o nosso manual. Nosso manual. Tá? Se a gente quer que funcione bem nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, né? E vivermos bem, ler aqui, ó. É a Bíblia Sagrada, tá bom? Amém? Tem muitos outros livros bons, mas a palavra de Deus é o nosso norte, né? Porque todos os livros bons que a gente sabe são homens de Deus que já leram a Bíblia. A fonte. Esse aqui é tipo o pai de todos, ó. O pai de todos. Queridos, esse aqui é o pai de todos. Os outros livros que vêm é Deus, né? Usando pessoas usando a sabedoria do homem para falar sobre assuntos que todos, assuntos específicos que todos nós precisamos, né? Que é sobre o casamento, sobre a criação de filhos, sobre resiliência, sobre tantas, né? Eles tiram daqui. Isso é a fonte, eles tiram daqui. A fonte, né? A sabedoria vem de Deus. Então tá, queridos. Nós já estamos com 37 minutos de vídeo, não queremos nos alongar muito para que você realmente possa ver até o final, que você possa compartilhar os nossos vídeos, que você sabe que quando você compartilha o vídeo do YouTube, o YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos. E quando você deixa ali o seu joinha, o YouTube também entende, né, que você está gostando, que o público está gostando e compartilha, nos ajuda mais a compartilhar os nossos vídeos através do seu like. Então, nos ajude fazendo isso para que mais pessoas possam ouvir, para que muitas pessoas sejam resilientes, como nós somos resilientes, como você é resiliente. Nos ajude, por favor, e ajude a salvar as vidas, tirar as vidas muitas vezes do buraco aonde elas estão, onde elas não estão conseguindo sair daquele buraco porque não tem quem as incentive. Então, nos ajude. Sim, vamos juntos tornar esse mundo melhor, tá bom? Aí, compartilhando, né, como a Kátia falou, e toda semana a gente vai fazer um vídeo, semana que vem de novo, né? Não sei quando tem dia certo para divulgar, geralmente a gente está fazendo os vídeos nos finais de semana e postando já no final de semana. Então, fica atento ali nas nossas redes sociais, né, no Instagram. O meu é João Luiz Lano. A Kátia é Kátia Delano. Kátia _, Lano. Acho que é bom tu escrever nossas redes sociais, escrever ali, né? Colocar junto com o vídeo, escrever.